Quem é mãe ou pai de primeira viagem certamente tem muitas preocupações. E uma delas é com as cólicas dos filhos recém-nascidos, porque eles choram, a gente não sabe o que faz e ele não consegue dizer também. Os médicos dizem que as crises de cólicas nos pequenos são mais comuns do que se imagina. E há várias dicas que podem ajudar a diminuir isso. Em São José dos Campos, por exemplo, tem bebê recebendo massagem. Soninho tranquilo. Ah, se fosse sempre assim. O Antônio tem apenas 2 meses, mas já passou por algumas crises de cólica. Ele não é de chorar, ele nunca foi de chorar muito, então eu percebia um incômodo nele. Ele puxava, contraía as perninhas, sabe? E ficava incomodado, não dormia direito, até mesmo durante o dia. Por isso a mãe tem um kit anticólica em casa. Tem remédios, florais e uma almofada térmica. Tudo por indicação da pediatra. Além disso, o Antônio também adora uma massagem para aliviar as dores. Hoje está bem melhor, ele tem a frequência de, digamos, 1 vez por semana ele tem cólica, mas não é tão intensa e agora já sei como lidar, né? Por mais remédio que eu dê, não tem o que tire a dor, é o que alivia a dor. Então tem que ficar com ele e cuidar, não tem jeito. E não tem jeito mesmo. Muitas crianças passam por essa situação, principalmente as recém-nascidas. Os pais de primeira viagem se assustam, mas segundo os médicos, eles não precisam se preocupar. A maioria dos bebês tem cólica. Ninguém sabe muito bem a causa da cólica, tá? Isso ainda, apesar de ser uma queixa muito comum no consultório, ainda não tem estudos conclusivos sobre isso. Existe uma regra que é a regra dos 3, que eles dizem que pode durar até 3 horas, pode dar 3 vezes por semana por até 3 semanas e melhora aos 3 meses de idade. A médica alerta que as mães sempre devem manter o aleitamento materno. Não existe nenhum estudo conclusivo dizendo que alguma coisa interfere nessa cólica, a não ser quando o bebê tem alguma patologia, como intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que daí a gente tira da mãe o leite, os derivados, mas jamais tiramos o peito, o leite materno, tá? Mas só nesse caso que a gente realmente restringe a dieta. É importante, sim, que você tenha um acompanhamento para que você mantenha a sua tranquilidade e que o médico possa fazer o diagnóstico daquilo que está acontecendo. Se é só uma cólica, que é uma coisa simples, ou se o nenê tem, eventualmente, um refluxo, uma otite, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, se ele não está com secreção. A dica dessa nutricionista é que as mães sempre tenham uma alimentação saudável. Eliminar refrigerante, o café tem dose de cafeína, né? A quantidade de chocolates, fast food e trabalhar o gosto dos alimentos. O que também pode ajudar é um momento como esse. Nessa clínica em São José dos Campos tem massagem relaxante para os pequenos. A massagista explica que para cada fase do bebê tem um toque certo. Tem algumas que não se adaptam, mas isso é questão de criar uma rotina mesmo para ela, né? Como eu trabalho até com criança maior, a gente sabe que a questão do toque, às vezes, não está embutido já nessa rotina. E também tem o atendimento de gestante, que a gente já lá, na preparação dessa mãe, uma mãe nova que vai ser aí, ela vai aprender a massagear o filho quando ele nascer. A boa notícia é que tudo isso passa. Nesses primeiros 2 meses da criança, ela está aprendendo, claro, a trabalhar com o intestino, com o estômago. Então, a cólica é natural que aconteça, daí os remédios que ajudam a relaxar, a massagem. Que delícia, né? Delícia para eles e lindo de ver. Essa massagem que nós vimos na reportagem custa cerca de R$100 e infelizmente não tem na rede pública. Só que a médica explicou que os pais podem fazer em casa mesmo uma massagem na barriga do bebê com as pontinhas dos dedos e isso ajuda a aliviar a dor. Muito Eu fiz fofinho. isso. Você fez? Fiz bastante, claro. Ah, e passou? Passou. Ótimo.